Então, a música dentro da academia, para mim, ainda está muito mal resolvida. E eu, ao meu ver, ainda não está funcionando, ainda está descobrindo como lidar no meio disso tudo. E eu vou te explicar o que me levou a pensar isso. O que acontece? Ultimamente, eu tenho visto, conforme eu vou terminando o meu doutorado, eu tenho lido mais e mais diferentes referenciais teóricos e eu fico vendo a clareza da divisão das tarefas de fazer música e falar de música. E por que eu acho que isso é complicado? Isso acontece em muitas áreas, mas para mim eu acho mais delicado na música porque a natureza do fazer musical ela envolve a integração disso tudo. Não tem como você separar você tocar de você falar de interpretação, né? Igual você tem em vários outros campos do conhecimento, você às vezes tem pessoas que fazem só experimentações e outras que desenvolvem as teorias sobre isso, entendeu? E na música ela passa por um processo similar, porque ela está dentro da academia, mas eu acho que não é aplicável e eu acho que isso causa, embora profissionalize, causa um dano muito grande. Meu nome é Otávio Delucchi, seja bem-vindo aos bastidores. Como vocês podem ver, eu estou no trem em Nova York, sou músico mineiro, faço um doutorado em música em Nova York, estou terminando meu programa, faço um doutorado que chama DMA, Doctor of Musical Arts. E conforme eu vou chegando no final do meu programa, e essa semana eu tive alguns gatilhos ou insights, como você prefere chamar, sobre isso, que me fizeram querer trazer essa conversa para vocês. Então, se você é acadêmico, comenta aqui, porque eu adoraria saber a sua opinião, é muito importante a gente debater isso. Se você tem vontade de entrar na academia em música, violão, comenta também. Então vamos lá. Qual que é o meu ponto aqui? Eu tenho lido, e isso já acontece desde que eu vim para cá, mais e mais textos de professores renomados, textos que são publicados em grandes editoras, de grandes universidades, que eu sinto que a problematização da música, a pesquisa em música, de falar sobre música, ela muitas vezes é muito pouco associada ao fazer musical. Num ponto que se talvez tal pessoa, tal pesquisador tivesse, e o que não me parece ter pelo que a pessoa mesma fala nos seus livros, experiência em fazer música com regularidade, em comunidade, talvez muitas das coisas que são problematizadas nesses textos não seriam. Por quê? Porque é muito difícil para mim de dissociar isso, de você dissociar o pensar em fazer um grupo de violão e não pensar na problematização cultural, coletiva e comunitária que aquilo tem e tudo que isso historicamente representa para a tradição. E aí eu vejo vários textos de pessoas, de pesquisadores, disso, daquilo, que assim vão para o interior da África para pesquisar essa cultura específica que é muito rico de pesquisar, é muito importante, mas ao meu ver você não precisa de ir para o interior da África para ver essas práticas. Claro que sociedades diferentes têm modelos diferentes de ensino, mas eu sinto que parece que as pessoas só conseguem ver quando existe uma distanciação do exótico, que para mim também já é extremamente problemático e complicado. E isso, ao meu ver, não sei se ajuda. A gente pode argumentar que ajuda sim, porque daí isso pode servir de material para outras pessoas melhorarem no futuro, e essa é a natureza da academia. Mas eu acho que em termos práticos eu fico pensando, música é cultura, a gente tem que viver naquele lugar, entendeu? Mesmo que a gente não seja daquele lugar. E eu acho que a gente tem que aprender a ver práticas desses lugares, mas que se refletem perto da gente, porque existem coisas perto. Eu não preciso de tomar um exemplo para falar que eu sou o último, o melhor, o pesquisador que descobriu, inventou a roda nesses povos nativos dessa região da África, para eu ver que o ensino coletivo é interessante, entendeu? Faz sentido isso que eu estou falando? Esse já é o terceiro vídeo desse que eu gravo, porque eu comecei a dar informação demais, não posso. Eu acho que não tem necessidade. Vocês entendem? Ao mesmo tempo que fazer a música só pela música
também não funciona. Precisa de ter um pensamento, né? Uma epistemologia, uma construção de conhecimento para aquilo. Então, para mim, a música, o desafiador é justamente isso. É que no processo a gente envolve 3 áreas completamente diferentes, com práticas diferentes, em um processo só. Num processo, por exemplo, de aprender uma música, de tocar uma música, de decidir uma interpretação de uma música, eu tenho muitas influências no processo das ciências humanas e sociais, de eu entender o contexto daquele lugar, daquele compositor, daqueles sons, o que aquilo traz, o que aquilo remete, e as importâncias culturais daquilo. Baseado nisso, eu vou tomar as minhas decisões interpretativas. Eu preciso de usar muitas questões muito cartesianas, metodológicas, de repetir, tocar, para eu fazer funcionar. Isso é muito simples, não tem segredo. Quer tocar violão bem é sentar e tocar. Uma música demora um tempo para aprender hoje, vai demorar o mesmo tempo daqui a 2 anos com o IA, daqui a 3 anos, 10, 20. Ao mesmo tempo que, se eu não tiver essas duas coisas bem resolvidas e uma questão da área da saúde, de saber como o meu corpo funciona, saber como os nossos corpos funcionam, aprendem, e uma forma deles melhorarem, também não funciona. E eu sinto que a academia, ela separa isso tudo. E aí uma coisa não conversa com a outra e a gente sempre vê fragmentos. E aí é muito difícil, porque a gente não consegue, por motivos econômicos, aí começa o problema, financeiros, acadêmicos, a gente não consegue exigir que um acadêmico ele tem ao mesmo tempo grande prática performática, artística, com várias pesquisas, com isso e com aquilo. Mas, ao meu ver, isso é o que a música pede. A partir do momento que se propõe a debater isso na academia, num mestrado, um doutorado que a gente chama de performance, né, artístico, de interpretação. Ao meu ver, não adianta nem eu só fazer os arranjos que eu faço por fazer, e aí falar, fiz um monte de arranjos. Não. Nem só falar dos arranjos. Eu tenho que mostrar por que os arranjos funcionam, eu tenho que mostrar... Eu tô falando arranjos porque é uma coisa que eu faço, eu não quero dar exemplos de terceiros, né? Mas pode ser composição, pode ser colaboração. Eu tenho que mostrar por quê, como, quando, e eu sinto que quando a gente separa isso, são pedaços muito fragmentados disso tudo. E por isso que, ao meu ver, que a música ainda está tentando se entender. E aí, no departamento que eu estou, você tem pessoas que são consideradas doutorandos da performance, que só tocam, e pessoas do Critical Music Studies, que chamam, que só escrevem. E aí, eu acho que daí, dessa cisão que vem um problema. A gente precisaria unir essas coisas, mas unir no mesmo nível. Não é só tocar de você conhecer e entender como o instrumento funciona. A gente precisa entender as dificuldades que o músico tem, como ele resolve essas dificuldades em alto nível para a gente conseguir escrever daquilo, entendeu? Isso seja em palco, em viagem, em concurso, em concerto, em ensino, entendeu? Eu vejo muitas vezes, coisa que eu cansei de ver, né? Pessoas assim, meu Deus, eu preciso de ir para esse lugar 12.000 quilômetros de distância de mim para eu ver que o ensino musical coletivo funciona, para falar que eles têm alguma coisa a ensinar pra gente. Sim, essas pessoas têm muita coisa a ensinar para todo mundo, a gente sempre tem coisa a aprender com todo mundo. Mas se eu não sou capaz de entender o meio que eu tô, pra mim não adianta eu viajar 12.000 quilômetros para pesquisar, seja lá o que for. Então é isso, me comenta o que você acha, porque eu acho que isso dá muito assunto. E os lugares, eles têm modelos muito diferentes, né? A pesquisa em música no Brasil é uma coisa, aqui nos Estados Unidos é outra, assim, parece que não vem nem da academia, muito, muito, muito diferente. E é isso, vamos aproveitar o caminho aqui da viagem, porque eu estou em Nova York, estou indo para a cidade, para Manhattan, e vejo vocês aqui com mais frequência. Sejam bem-vindos aos bastidores, que é essa a ideia daqui. Músico mineiro morando em Nova York, contando um pouco de reflexões, dúvidas, questões e debatendo sobre o dia a dia de um músico. Enfim, tentando também navegar nesses dois contextos. Aprecie um pouco da paisagem.